Essa suposta assombração foi a responsável por aterrorizar e assombrar diversos taxistas que rondavam na parte da noite naquela região. O bairro da Várzea definitivamente é um dos bairros mais tradicionais da cidade do Recife. É lá que fica localizada a Universidade Federal de Pernambuco e também o famoso e conhecido Museu Francisco Brenan. Mas talvez o que pouca gente saiba é que o bairro da Várzea é recheado de histórias de assombrações, histórias de fantasmas, espectros e espíritos que supostamente são vistos e eram principalmente no século passado vistos vagando por aquela região. Talvez por isso, uma história inusitada tenha acontecido naquela região do bairro da Várzea no final da década de 1960, início da década de 1970. Quem morava no bairro da Várzea naquela região provavelmente já deve ter visto uma mulher vestida de branco andando pelas ruas. Essa mulher era alta, né? Uma mulher esguia, uma mulher magra, e ela vestia-se de branco com muita frequência. Naquele período, era muito comum nos finais de semana ter algumas festividades, por exemplo, no Clube Internacional, nos finais de semana, o Clube Internacional que fica localizado próximo ao quartel do Derby, né? E segundo relatos, esse suposto fantasma em forma de mulher, toda vestida de branco, já foi vista por lá no Clube Internacional. Mais frequentemente ela era vista no Clube dos Garçons. O Clube dos Garçons era um local onde existiam festividades nos finais de semana, principalmente na parte da noite. E o Clube dos Garçons ficava localizado nas proximidades da Sudene. Vários taxistas que rondavam naquela região na parte da noite buscando uma corrida passaram por uma experiência definitivamente assustadora. O fato é que essa mulher toda de branco era vista com muita frequência saindo tarde da noite do Clube dos Garçons na região da Sudene, e ela costumava tomar um táxi e pedia para ser conduzida justamente para a Várzea. Ela ia guiando o motorista e quando chegava na frente do cemitério da Várzea, ela pedia para que o táxi parasse. Ela informava o motorista que morava no cemitério, o que deixava, obviamente, os motoristas muito assustados, e ela então descia e o táxi saía corrido de lá. Obviamente, nenhum taxista teria tido a coragem de cobrar a corrida a uma assombração do cemitério da Várzea. Mas, como eu falei no início desse vídeo, algo inusitado aconteceu. Geralmente, quando ela tomava o táxi, ela saía ali do Clube dos Garçons e tomava o táxi, ela vinha sempre muito calada durante o trajeto, com a expressão muito séria no rosto, sem olhar para o lado, sem olhar para o motorista, o que também ajudava a causar uma sensação misteriosa durante todo o trajeto, durante toda a corrida. Mas o fato é que determinado motorista, justamente nesse período, provavelmente início da década de 70, esse motorista acabou achando aquela moça um pouco familiar. E durante o trajeto, provavelmente ele acabou reconhecendo essa moça como uma moradora da Várzea. Eis que ela parou, pediu para o táxi parar na frente do cemitério da Várzea e afirmou, como já era de costume fazer, ela afirmou que morava lá no cemitério. O motorista, então, reconhecendo aquela moradora como a moradora da Várzea, ele disse para ela que sabia onde ela morava, que ia levar ela em casa e que daquela vez ela ia ter que pagar a corrida. Foi isso que aconteceu e desde então, essa mulher, suposta assombração, que se passava por uma assombração, acabou ficando conhecida no bairro da Várzea justamente pelas suas práticas, né? A história se espalhou pelos moradores da região, de forma que provavelmente depois desse episódio ela não teve mais coragem de se passar pela assombração do cemitério da Várzea. Essa mulher, pouco tempo depois, ela acabou se mudando da Várzea, talvez por causa disso, talvez por causa de razões particulares que não se sabe ao certo. Para os moradores, né, que estavam naquele período, na década de 70, início da década de 70 e final da década de 1960, na região da Várzea, fatalmente conhecem essa mulher porque ela ficou muito conhecida lá
como Miss Banana, justamente pelas características físicas dela. Muito alta, muito branca, né, loira, e dizia-se até que ela era, inclusive, muito bonita. E essa Miss Banana, ou seja, essa suposta assombração, foi a responsável por aterrorizar e assombrar diversos taxistas que rondavam na parte da noite naquela região.